Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos no ar! Mais uma vez com vocês, o Economia é Fácil. Olá, ouvintes! Sou Almir Cesar Filho e começa agora o Economia é Fácil por todas as plataformas da Rádio Censura Livre. Muito bem-vindo, você, meu amigo, muito bem-vinda, você, minha amiga. Vamos ao tema da semana. Do Paquistão ao Peru, alta nos preços de alimentos e combustíveis levam países ao limite. Pelo menos 6 pessoas morreram em recentes protestos contra o governo no Peru, provocados pelo aumento dos preços. Lima tem confrontos em protestos contra o aumento dos combustíveis desde o começo da semana passada. Na última terça-feira, confrontos chegaram a suspender o jogo do Flamengo pela Libertadores na cidade, mas a partida começou com 45 minutos de atraso. Afinal, o que está acontecendo com o nosso vizinho? Peru e Brasil, além da vizinhança, compartilham muita coisa em comum. Isso pode se repetir ou mesmo se alastrar para o lado de cá? Vide a onda de greve que estamos vendo em várias categorias por todo o nosso país, que exige, no mínimo, reposição salarial imediata diante da alta do custo de vida. Como convidado de hoje, Wilson Ribeiro, da Setorial Internacional da CSP Colutas. Esta é a edição do Economia Fácil de 11 de abril de 2022. Vamos à vinheta do programa. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Estamos ao vivo, meus amigos e minhas amigas. Não deixem de enviar a sua pergunta ou opinião. Antes até de chamar o convidado, agradecer ao Antônio de Pada Figueiredo, que está lá na parte central do nosso estúdio, no estúdio físico, tangível, operando para as multiplataformas da Web Rádio Censura Livre. Agradecer ele. E já agradecer também quem já está online deixando seus recados aqui. A Márcia Lúcia, boa noite, Almir Cesar Filho. Gelta Terezinha Ramos Xavier, boa noite, atualizando as informações e análises. Muito obrigado para o pessoal que já está online, já deixando os seus recadinhos. Como eu disse, não deixe de enviar a sua pergunta ou opinião. Vocês podem colocar, postar no chat, aqui na live, ou na caixa de comentários, ou enviar uma mensagem de texto. Não esqueça de enviar uma mensagem de texto, tá? Nós temos duas opções, além da que é enviar sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, 21 96553 8908, ou para o nosso e-mail, contato clweb@clwebradio.com. Então, já está aqui as duas nossas opções para você participar aqui conosco. No tema dessa edição, como eu já disse, Peru convulsionado contra alta inflação. Vamos chamar o Wilson Ribeiro, que a gente montou aqui uma estrutura para ele conversar conosco de maneira secundária, ele não está dentro do estúdio virtual, para conversar aqui conosco. O Wilson é bancário, ele é bancário, liderança do Movimento Nacional de Oposição Bancária, o MINOB, e membro da Setorial Internacional da CSP Colutas, Central Sindical e Popular, e anda
por parte da central, monitorando as atividades, né, as ocorrências lá no Peru, como organizando uma rede de solidariedade junto às entidades do movimento sociais com as lutas pelo mundo. Lembrando que, nesse momento, outros países do mundo estão passando por intensas ondas de protesto. O Paquistão, que levou, inclusive, à queda do primeiro-ministro, o CAN, África do Sul, só para colocar aqui alguns que, ao longo da conversa, a gente vai acabar colocando. Olá, Wilson, muito obrigado por participar aqui conosco pela primeira vez. Esperamos que seja a primeira de várias. Boa noite aos ouvintes da Rádio Censura Livre. Quero agradecer o convite para expor a vocês a nossa opinião. Eu sou Wilson Ribeiro, sou bancário, trabalho na Caixa Econômica Federal, faço parte do Movimento Nacional de Oposição Bancária, o MNOB, da CSP com Lutas, e integro o setorial internacional da nossa central. Espero que a gente possa realizar aqui um bom debate sobre o que está se passando no Peru, um debate internacionalista, com a importância que tem para nós, nossa classe trabalhadora, entender e participar das lutas que estão ocorrendo em todo o mundo. Então, mais uma vez, agradecido e espero poder contribuir com esse debate. A gente vai à nossa primeira pergunta, mas antes, eu queria, obviamente, chamar vocês para participar pelas nossas várias plataformas, né? Nossas várias plataformas. Eu lembrar a vocês que vocês podem ouvir a programação pelo YouTube e Facebook. Boa parte de vocês devem estar aqui acompanhando a live por aqui, pelo YouTube e Facebook, mas lembrar também que vocês podem acompanhar pelo nosso site, né? O site é botando aqui na tela, www.clwebradio.com, e se informem mais e acompanhem as reprises. Você também pode acompanhar a gente pelos aplicativos de rádio online. A gente sempre sugere o Radiosnet, e você também pode baixar o nosso app exclusivo aqui da Web Rádio Censura Livre na loja virtual Play Store, e é um aplicativo interativo, né? Vocês, além de ouvir a transmissão da rádio, ouvir a grade regular da rádio, você também interage com a gente. Lá você, evidentemente, tanto no site quanto nos aplicativos de rádio online, você acompanha também, além das nossas edições ao vivo, as reapresentações, seja do Economia Fácil, como dos demais programas da grade da Rádio Censura Livre. Vou chamar de volta o nosso amigo Wilson Ribeiro, lembrando vocês que ele não está exatamente na sala virtual aqui comigo, então, mas está acompanhando a gente, e estou mandando aqui as perguntas, inclusive vocês podem fazer a minha, a ele, que a gente vai dando conta aqui. Obviamente, queria começar com um comentário, né? Aproveitar e introdutório, né? O Peru, para quem está perdido, por vários motivos não conseguiu acompanhar o noticiário internacional, vem nos últimos dias posicionando o seu exército em rodovias, enquanto acontecem centenas de manifestações diariamente e bloqueios, inclusive, nas rodovias que continuam. É claro que lá na semana passada, na terça, quarta-feira, segunda, terça, e um pouco na quarta, foram atos
mas continuam acontecendo protestos. Nessa última semana, o governo nacional daquele país chegou a decretar toque de recolher em Lima, capital, para tentar barrar a onda de protesto. Inclusive, nesse dia, né, que estava vigorando o toque de recolher, estavam acontecendo grandes confrontos, o toque de recolher não freou os confrontos, inclusive parece que piorou, porque aí as pessoas passaram a ir à rua, né? E era justamente na terça-feira, dia que se suspendeu o jogo do Flamengo, que iria acontecer pela Libertadores da América naquela cidade. Então, muita gente, inclusive torcedores do Flamengo, como é o meu caso, ficamos em suspenso. Ué, vai ter jogo ou não vai ter jogo? Né? Embora acabou acontecendo a partida com 45 minutos de atraso do seu começo. O governo acabou autorizando o jogo, acabou acontecendo, ele levantou o toque de recolher, um lockdown mesmo, que não tem a ver com a questão da Covid, e simultaneamente, decretou cortes de impostos sobre combustíveis e o aumento do salário mínimo. Os protestos vinham acontecendo, se agravaram, já havia um bom tempo, é bem verdade, não é iniciado na semana passada, mas ganharam uma dimensão tendo em vista algumas coisas que a gente vai mencionar aqui, que houve a decretação, né, Wilson, de reajuste do preço dos combustíveis, um tarifaço, né, de mais de 30% de uma hora para outra. Também um tarifaço nos fertilizantes. O Peru tem uma grande população rural, ligada à atividade agrícola, e os protestos ganharam logo uma dimensão pedindo a renúncia do presidente do Peru, Pedro Castillos. Aí a gente vai, afinal, o que está acontecendo com o nosso vizinho? Peru e o Brasil, como eu já disse antes, compartilham, evidentemente, fronteiras, são países da América do Sul, mas tem muita coisa em comum. São países com grande peso da atividade agrícola, são países com uma grande população pobre, com muita desigualdade social. E aí ficam algumas perguntas. O fenômeno, essa onda de protestos, essa vaga gigante, inclusive protestos que muitas vezes são classificados como selvagens, né? Podem se repetir aqui, ou mesmo a onda se alastrar para o lado de cá da fronteira, né? A gente, nesse momento, iniciou um outono de muitas lutas desde o final de março, com aqui no Rio de Janeiro, greve do Gari, greve dos rodoviários, paralisação contínua de servidores públicos, várias carreiras de servidores públicos federais paralisadas ou em greve. O Pedro Castilho vem tendo dificuldade para pacificar, mesmo assim, as manifestações, né? A inflação na América Latina, para a gente ser bem colocado, não se limita ao Peru. A inflação alta vem varrendo toda a América Latina e, como consequência, os bancos centrais desses países, se não os próprios bancos, vem aumentando, né? Vem realizando alta nos juros, que impacta na atividade econômica, que estava buscando se recuperar da pandemia, né, de Covid-19. Né? Então, inclusive as previsões, tanto de inflação, particularmente preço dos combustíveis e dos alimentos, são muito pessimistas no Brasil, no Chile, Colômbia, Peru e México, para alguns destaques. Como eu disse, a gente está agora conversando com o Wilson Ribeiro, da Setorial Internacional da CESP Colutos, sobre esse processo político e social no nosso vizinho Peru, sua relação com a situação econômica mundial. Esse programa aqui se chama Economia é Fácil, né? A gente estuda principalmente, debate aqui a economia, mas a gente quer entender hoje
especialmente o quanto a alta da inflação que assola os países, principalmente os países dependentes de exportação de commodities. Veja bem, a alta é nas commodities, mas nós somos produtores de commodities. Nós não estamos importando, comprando de fora. Então, nós somos, em muitos casos, autossuficientes nessas commodities que o preço disparou. Tanto no Peru, quanto muito semelhante aqui no Brasil. Então, a gente vai tentar entender o quanto a pandemia contribuiu para essa inflação também um pouquinho, a crise, a guerra, né, na Ucrânia, que afeta preços dos combustíveis e derivados, vários alimentos, e o que isso pode levar de uma onda de protestos, ondas de mobilização no Peru, como aqui no Brasil. Eu já faço uma primeira pergunta, já o Wilson está aí já engatilhado. O governo do Peru impôs um lockdown surpresa aos cidadãos, porque as pessoas não estavam esperando. O que está acontecendo naquele país para o governo decretar tal medida extrema? Explica aqui para os nossos amigos e amigas ouvintes que não estavam acompanhando, né, o noticiário nesses últimos dias. Wilson, por favor. Bem, vamos falar sobre o que está acontecendo no Peru. Nesta semana teve decretado um estado de emergência e depois um lockdown. O que ocorre naquele país é uma situação de crise econômica, né, causada pela elevação dos preços do petróleo, pela restrição das exportações da Rússia, que produzem fertilizantes, e que vão afetar a produção agrícola em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Houve aumento de preços, então, de combustível e aumento dos preços dos alimentos. É importante dizer que esses aumentos geraram uma inflação, mas é uma inflação ainda menor que nós estamos tendo no Brasil, né? Lá está em torno de 6%, enquanto aqui nós já passamos dos 2 dígitos, está quase 12%. Mas, naquele país muito pobre, gerou uma explosão social, uma indignação muito grande. E começou com uma greve de caminhoneiros, que foi seguida pelos taxistas, mototaxistas e outros setores. Uma greve forte, que causou uma convulsão social muito grande. O governo Pedro Castillo foi eleito recentemente, no final do ano passado, e foi eleito numa eleição muito polarizada, com uma candidata de extrema-direita, filha do Fujimori, que foi um ditador no Peru, e que representa posições de extrema-direita. Pedro Castillo é considerado de esquerda. E, evidentemente, os processos que vêm ocorrendo naquele país desde a sua eleição demonstram uma esquerda que, como em outros países, não tem uma política de defesa dos interesses dos trabalhadores. É uma esquerda que traz em seu governo setores da burguesia. Aqui é importante falar do chefe de gabinete de Pedro Castillo, Aníbal Torres, fez recentemente uma citação de Adolf Hitler e Mussolini, dando exemplos de uma política boa para o país, Alemanha e Itália. Imaginem vocês, né, que esse chefe de gabinete faz parte de um governo que é considerado de esquerda, né? Causou protestos, indignações de várias comunidades, de várias organizações, e isso mostra, né, o governo Pedro Castillo como um governo que não atende essencialmente os interesses dos trabalhadores. É um governo que busca dar continuidade na política que vinha sendo aplicada.
por isso o aumento do preço dos combustíveis é repassado, por isso o aumento do preço dos alimentos é repassado, e isso prejudica a população mais pobre, isso prejudica os agricultores, os pequenos agricultores que são mais pobres, e favorece as grandes empresas e corporações. Há uma massa de desempregado importante naquele país, é menor do que o número de desempregados no Brasil, mas para aquele país representa uma massa muito importante de pessoas. Então, qualquer aumento em combustível e alimento gera mais miséria. Daí a explosão social. E a resposta foi a pior possível. Né? Foi uma resposta, na verdade, de um governo que deveria ser de direita. Né? A resposta da direita é o quê? Repressão. Foi isso o que Pedro Castilho fez. Toque de recolher, lockdown, e nada de resolver o problema dos trabalhadores. Exatamente, isso aí. Então, vocês viram, o Wilson apresentou justamente esse importante cenário e dessa conflagração que está acontecendo no Peru, aconteceu com maior ênfase na semana passada, mas que está acontecendo ainda naquele país. Queria aproveitar, agradecer novamente a audiência de vocês, né? O pessoal já está deixando aqui comentário. A Márcia deixou um outro comentário aqui. Bom programa, Araruama presente, região dos Lagos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, vocês estão ouvindo o programa Economia Fácil pela Rádio Censura Livre. Estamos com o nosso convidado de hoje, o Wilson Ribeiro, da Setorial Internacional da CSP com Lutas. Você que está gostando, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, tá bom, gente? Se inscreva no canal aqui e clique no sininho para receber notificações, tá bom? Vamos à nossa segunda pergunta, tá? Wilson, a onda de protestos e bloqueios no Peru começaram no dia 28 de março. É importante a gente colocar que não começou no começo, né, não se iniciou no começo da semana passada. E foi, como você mesmo falou, em resposta ao aumento dos preços dos combustíveis. Inicialmente foram mobilizados, né, por caminhoneiros, mas ganharam força com a adesão de trabalhadores de outras áreas, inclusive, principalmente, pelos agricultores. Por que os trabalhadores foram à rua e protestaram de forma tão radical, Wilson? Olha, para nós respondermos por que os trabalhadores foram fazer o protesto nas ruas, nós teríamos que partir da realidade social daquele país. Né? Como eu disse, é um país bastante pobre, uma camada grande de trabalhadores no campo, agricultura, pequenos agricultores, pobres, e um desemprego importante na cidade. Né? Hoje está em torno de 6%. E uma inflação que está crescente. Né? O aumento do preço dos combustíveis e dos alimentos também traz uma penúria maior sobre esses setores. Agora, veja, o descontentamento com o governo Castilho é um processo que vem já de de longa data, de outros processos. Né? O Peru vem enfrentando, desde a queda do Fujimori, que foi causada por uma grande insurreição da classe trabalhadora, vem enfrentando trocas de governo, né, baseado em processos de impeachment e denúncias de corrupção. O próprio Pedro Castilho, né, foi agora
feito processos de impeachment contra ele, acabou de assumir, já está tendo que responder processo de impeachment. Então, a política no Peru tem sido bastante conturbada nos últimos 20 anos. Há, então, um cenário em que você tem muita corrupção escancarada no governo, nas instituições, inclusive no judiciário, muita desconfiança, né, da massa em relação a isso, e a miséria social, uma miséria crescente, que, ao eleger um novo governo, a expectativa sempre é de melhorar, e essa expectativa é frustrada, né? Veja, Pedro Castillo, que foi eleito como sendo de esquerda, poderia ter tido uma política de não repassar o custo do petróleo, o custo do aumento dos alimentos para os trabalhadores. Poderia ter financiado, subsidiado o combustível, subsidiado os alimentos, dado melhores condições para os pequenos agricultores produzirem, né, sem precisar elevar o custo dos alimentos, aumentar o salário mínimo, colocar um salário mínimo nos patamares do que é a cesta básica, né, e tentar promover uma política de empregos, né, uma política de jornada de trabalho, redução da jornada de trabalho sem redução de salários, né, gerando mais vagas nas empresas. Isso não foi feito. O que permanece sendo aplicado no Peru é uma política que favorece as grandes corporações, os bancos, as grandes multinacionais. Então, o pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Não é uma história diferente do Brasil, né? O problema é que o governo que foi eleito lá foi eleito com uma diferença muito pouco sobre a oposição, que é a filha do Fujimori, e que expressa, né, politicamente uma posição de direita. Então, ele gerou uma expectativa, né, de governo para melhorar as condições dos trabalhadores. E isso está sendo frustrado, né? Está sendo frustrado. E as greves, então, surgem, né, greves, manifestações, com bloqueios de estrada, porque é um movimento popular, são os agricultores, pequenos agricultores pobres, que estão entrando em cena junto com os trabalhadores. Então, a situação do Peru é uma situação de descontentamento dos setores mais pobres com esse governo. E, contraditoriamente, né, os setores de direita que estavam querendo, inclusive, fazer o impeachment de Fujimori, nesse momento, está aplaudindo o Castillo, né? Eles queriam fazer o impeachment de Castillo, não de Fujimori, Castillo. Nesse momento, estão aplaudindo as medidas duras do Castillo contra a insurgência dos trabalhadores. Então, isso mostra, né, toda a incoerência desse governo que seria de esquerda, porque ele, ao invés de enfrentar os ricos, está enfrentando os trabalhadores e está sendo aplaudido pelos ricos. Muito bem, Wilson. Vocês, amigos e amigas ouvintes, estão acompanhando aqui o Economia é Fácil. Hoje é a edição do dia 11 de abril de 2022. Nós estamos conversando sobre a onda de protestos, a onda de protestos no Peru. Nós vamos a um intervalo rapidinho para as campanhas da Web Rádio Censura Livre e a gente já volta com mais sobre o tema de hoje, conversando com Wilson Ribeiro, da CSP com Lutas. 2 minutinhos, eu já volto, depois do nosso intervalo de apoio. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos. Vocês estão ouvindo o programa Economia Fácil, do dia 11 de abril de 2022. Conversando aqui comigo, o Wilson Ribeiro, da CSP Conlutas, da sua setorial, né, internacional da Central. Agradecendo a ele pela participação aqui conosco. E antes da gente prosseguir e já ir para a nossa terceira pergunta, a gente está conversando sobre a onda de protestos do Peru, que está ligada à alta da inflação, a mesma alta da inflação aqui do Brasil, que está inclusive levando a um conjunto muito grande de greves de norte a sul do Brasil, levou semana passada a protestos radicais que, inclusive, levaram a toque de recolher, a decretação do toque de recolher. Então, a gente está aqui com o Wilson está explicando para a gente os fatores que levaram justamente a essa situação, tá certo? Gente, aproveita e deixa o seu comentário ou pergunta no chat, ao vivo, ou aqui na caixa de comentário, quem estiver nos assistindo na live depois. Quem estiver nos ouvindo, né, pelo nosso site, pelos aplicativos de rádio ou pelo podcast, lembrando que nós também estamos no formato podcast, envie uma mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Vou botar aqui na tela aqui o nosso WhatsApp. Cliquei aqui, um negócio que não tem nada a ver. Aqui, ó, vai aqui. 21 96553 8908, vou repetir, 21 96553 8908, nosso e-mail é contato@clwebradio.com. Vamos deixar de falar muito e chamar o Wilson para a nossa terceira pergunta, né? Nossa terceira pergunta, que é não menos importante, né? Por que essa crise política, afinal de contas, tão recorrente no Peru, agravada nesse momento, né? Não foi a primeira greve desse tipo enfrentada, inclusive, pelo governo Castilho, né? Ele já sobreviveu a 2 tentativas de impeachment e fez um número de trocas sem precedente nos membros de seu governo, que está apenas no 8º mês, completou nem um ano o governo.
inclusive troca de três primeiros ministros, se eu não me engano, que é o cargo equivalente ao chefe da Casa Civil aqui no Brasil, com um pouquinho mais de poder. Não chega a ser igual dos regimes parlamentaristas e semi-parlamentaristas, tá bom? Por que isso acontece na política peruana? O próprio Wilson estava lembrando que não é uma exclusividade de Castilho. Nos últimos 20, 30, quase 30 anos, vem sendo recorrente no país. E, inclusive, como mesmo os agricultores e a população rural, que justamente é a base eleitoral de Castilhos, participou intensamente dos protestos. Wilson, responde aí aqui para a gente. Então, o governo Castilho saiu vitorioso nas eleições, mas foi uma vitória bastante apertada, né? A oposição, que é de direita, de extrema direita, saiu bastante fortalecida desse processo. Não é que foi derrotada por uma margem muito grande. E a maioria no Congresso é também de oposição ao Pedro Castillo. Então, é um governo que tem uma situação política bastante delicada. A base de apoio do governo são os pequenos agricultores, a classe trabalhadora, e essa massa, né, acredita, né, ainda, que esse governo seja um governo que possa mudar, né, as condições de vida dessa camada mais pobre do país. Então, isso é, digamos, o que está colocado no Peru. É a necessidade de um governo que atenda às necessidades imediatas dos mais pobres. Só que, como nós vimos, não é bem assim o que está acontecendo, né? E esse processo, portanto, leva a um descontentamento dessa base que o elegeu. E, obviamente, também é impulsionado um movimento pelos setores de direita, né? Então, você combina uma oposição que é bastante forte com um desgaste, um descontentamento da base que elegeu o governo. O governo fica suspenso no ar, né? Ele toma medidas duras contra essas manifestações, contra as greves, contra os bloqueios, polícia, exército. E, nesse sentido, é aplaudido pela direita, pela oposição, né? Uma contradição. Mas é uma oposição que aplaude essas medidas, porque está assustada com os protestos, com a mobilização, mas é uma direita que também se percebe que, ao haver um desgaste desse governo, está colocada a possibilidade agora, sim, de tirá-lo, né? Porque se ele perde a base social, se há um descontentamento contra ele, está colocada a possibilidade de tirá-lo. Então, veja, né, que a situação política do Peru, as contradições estão se agravando, né, e o governo Castilho está vivendo uma crise importante. Como ele vai sair dessa crise? Né? Mantendo uma política de aumento de preços para atender os interesses das grandes corporações, né, os setores mais ricos da sociedade, ou inverter a política e começar a fortalecer os salários, gerar mais empregos, melhorar a vida dos mais pobres, né? Isso é o que vai ser decisivo no próximo período. Ele precisaria, né, construir ou reconstruir a sua base que o levou à vitória eleitoral. Se ele não fizer isso, a direita tem mais chances de derrubá-lo, né? E vamos ver essas lutas até onde vão, porque é um processo que se iniciou, já haviam tido protestos anteriormente, mas esse protesto é o maior que nós estamos vendo. Então, é possível, né,
que se desdobre em outros protestos e que a coisa fique mais complicada ainda. E desse ponto de vista, a repressão não é a saída, né? Se o governo de esquerda reprime os trabalhadores, reprime o povo pobre, os pequenos agricultores, em quem ele vai se apoiar, né? Então, essa é a resposta que nós vamos ver. Exatamente. Estamos aqui conversando com Wilson Ribeiro, da CSP com Lutas, da Setorial Internacional da CSP com Lutas, ele que é dirigente sindical bancário, liderança do MINOB, né, Movimento Nacional de Oposição Bancária. Para reforçar essa análise apresentada pelo nosso amigo Wilson, colocar aqui na tela para os nossos amigos e amigas ouvintes algumas informações super importantes antes da gente ir para uma próxima pergunta. No mês de março, o Peru teve uma inflação de 1,48%, só em um mês. No acumulado de 12 meses, a alta nos preços é de 6,82%. Muito acima da meta do Banco Central peruano, que fica entre 1% e 3%. E é o maior nível desde agosto de 1998, que foi até um ano muito turbulento para aquele país. Muito turbulento, né? Tanto do ponto de vista político como econômico, lembrando que a América Latina, naquele momento, passava pelas rebordosas da crise asiática, da crise russa e da própria crise brasileira, né? E nós tivemos, inclusive, antes da crise asiática, tivemos a crise mexicana, né? Então, num intervalo muito curto de tempo, agravado naquele ano de 1998, quem já era adulto, ou quem era um pouquinho mais velho, né, maiorzinho, lembra do ano de 1998, como foi muito tumultuado. Então, a inflação que hoje o Peru passa é muito alta. Além disso, uma taxa de desemprego, gente, bastante considerável para os padrões peruanos, né? A taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro era de 8,9%, que é muito alto para o padrão peruano, né? Se for comparar ao brasileiro, né, nesse momento é baixo, né? Nós já tivemos aí desemprego de 3%, 4%, né? Agora a gente está aí mais do que oscilando entre 11% e 13%, né? Mas aí ficam alguns aspectos importantes para a gente chamar a atenção e, inclusive, começar a fazer um paralelo, né, com o Brasil. O Peru é uma economia muito dependente das importações, não só de exportações de produtos agrícolas. Ele depende para a economia funcionar, gerar riqueza, exportar produtos agrícolas. Mas ele acaba sendo importador de produtos industrializados, inclusive brasileiros, se a gente for pegar a pauta comercial. Com a pandemia, mais a guerra da Ucrânia, as duas coisas juntas, os valores das importações aumentaram bastante, impactando na economia peruana, certo? E aí a gente vai para uma nova pergunta, inclusive trazendo, como eu disse, esse paralelo para o Brasil. Tal como lá no Peru os protestos podem se espalhar e chegar aqui no Brasil, também fortemente impactadas pela alta de combustíveis e de alimentos, com uma observação importante, porque o Brasil é produtor dos seus alimentos, mas seus alimentos são cotados em dólar, o que é um absurdo. Isso, inclusive, porque, além do processo de financiarização e de preferência do agronegócio para a exportação, né, o Brasil também ele não tem uma política de estoques reguladores, de política estruturada com relação ao preço ao consumidor, principalmente o mais pobre. E com relação aos combustíveis, apesar do Brasil ser autossuficiente de petróleo,
nós estamos com a política praticada pela maior empresa petrolífera brasileira, que é a Petrobras, da tal política de paridade de preços internacionais. Então, o preço da gasolina aqui tem que ser o mesmo preço da gasolina lá fora, mesmo que a gasolina, o petróleo seja extraído aqui, seja refinado e transformado óleo cru em gasolina aqui. Então, traçando esse paralelo, é possível a gente dizer que aqui o Brasil pode se repetir o fenômeno, ou as coisas também, né, se espalharem por aqui pelo Brasil? Por favor, Wilson, nos ajude aí respondendo essa pergunta. Então, o processo de lutas no Peru, toda essa insurreição que está tendo dos mais pobres, ela, se você olhar na América Latina, ela tem ocorrido invariavelmente em vários países, né? Nós tivemos uma revolução no Chile, teve uma insurreição na Colômbia. Então, assim, os quadros são muito semelhantes, né? Governos questionados, desgastados, inflação, desemprego, muita fome, muita miséria, né? Que levam a um descontentamento a tal ponto de explodir. Eu creio que o Brasil, o quadro, né, está dado. É igual ao que tem no Peru, é igual ao que tinha na Colômbia, no Chile e em outros países que explodiram. Então, dizer que vai contaminar o Brasil, eu acho que contamina, mas não sei se já leva agora a uma explosão social, né? Acumula. O povo brasileiro está assistindo vários levantes aí na América Latina, né? E agora esse do Peru é mais um. Então, acumula, né? E aí precisamos ver o que vai acontecer, né? Porque aqui o aumento dos preços dos combustíveis está colocado e há muito descontentamento, começando pelos caminhoneiros, mas uma população de um modo geral. O preço dos alimentos também está começando a ocorrer, embora o Brasil seja um grande produtor de alimentos, né? O Brasil produz alimentos suficiente para 8 vezes a nossa população. Mas temos 20 milhões de pessoas passando fome, segundo o IBGE. Então, certamente, essa contradição, né? Porque nós produzimos muito alimento, mas é para exportação, não é para o nosso povo, é para gerar lucro, não é para matar a fome. Então, essa situação, certamente, é uma situação explosiva, né? Agora, o governo está tomando medidas, né? É um ano eleitoral, né? O Bolsonaro reimplantou aí a Bolsa Emergência, né? Para poder dar condições de os mais pobres ter algum subsídio do governo para sobreviver. Está discutindo tirar imposto do combustível para baixar o preço do combustível, assim como o Castilho fez lá no Peru, né? Enfim, vamos ver como é que vai reagir, né, as pessoas em relação a isso, se vai melhorar um pouco, vai aliviar um pouco a vida dos trabalhadores e com isso arrefecer a revolta. Mas o quadro para a revolta está dado, né? Há uma indignação geral com as condições de vida do nosso povo. Então, assim, não é possível prever para onde vai esse rastilho de pólvora, né? Nós já tivemos alguns países, como eu falei, que explodiram, e de forma intermitente, não explodiram juntos, né? Então, agora está sendo a vez do Peru. Vamos aguardar para ver o Brasil. No ano eleitoral, nós temos um problema, que é o seguinte: no Brasil, os grandes partidos de esquerda, digamos assim, né? PT, PCdoB, o PSOL, trabalham com calendário eleitoral, né? Não trabalham um processo de luta, de mobilização direta. E as centrais sindicais, pelo menos as duas maiores, a Força Sindical e a CUT, trabalham no mesmo sentido. Então,
construir a mobilização, a greve, a luta, fazer ação de rua, acaba não sendo o método utilizado pela esquerda de um modo geral, né? E nesse sentido, se as direções não chamam, não provocam esse processo, fica difícil, né, a coisa sair de forma espontânea. Mas não é impossível. Então, pode haver explosões, né, que levem a um processo semelhante ao que aconteceu no Chile, aconteceu na Colômbia, que está acontecendo agora no Peru. Oxalá a gente tenha esse processo aqui no Brasil também. É verdade, tomara, né? Tomara. Galera, vocês estão ouvindo o Wilson Ribeiro. Essa é a edição do programa Economia Fácil, do dia 11 de abril de 2022. Se você quiser acompanhar esta edição ou outras no formato podcast, procura a gente lá no formato podcast, no Google Podcast, no Spotify, e no Anchor e nos demais principais agregadores de podcast. Fica aqui essa importante dica. Queria também pedir a vocês, que vocês estiverem gostando dessa edição, não esqueça de dar o seu like. Dar o seu like, né? Apertar o botão joinha, gostei. Estou vendo aqui, consigo enxergar que a Thaís Rabelo, nossa amiga, inclusive, vamos trazer ela de volta aqui para ser entrevistada, participar da nossa mesa redonda. Thaís Rabelo, que é dirigente também da oposição bancária, e o Antônio de Pádua Figueiredo já apertaram o seu botão, o botão joinha. Não esqueça, galera, de dar seu comentário e, é claro, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva no canal e clique no sininho para notificação dos novos vídeos, tá bom? Nós vamos à nossa última pergunta. Nós vamos perguntar aqui ao nosso amigo Wilson, né? Até pelo tempo, a gente não tem muito tempo mais, a gente vai perguntar para ele já praticamente qual a alternativa para o governo Pedro Castilhos, né? Como os trabalhadores peruanos devem se portar diante dessa conjuntura daquele país e como os trabalhadores brasileiros podem ajudar. Wilson. Então, veja, a alternativa ao Pedro Castilho, ele acabou de ser eleito e como um governo de esquerda, um governo contra a corrupção, contra a situação de miséria do povo, né? O que se espera de um governo de esquerda. E já está frustrando a expectativa de quem votou nele. Há vários debates em que essa democracia está esgotada, né? Há cada vez mais descontentamento, desconfiança com os processos democráticos. Mas a questão é, qual é a saída, né? No Brasil, elegeram o Bolsonaro como alternativa ao PT, depois de 4 eleições elegeram o PT. Eu acho que... E nós vimos que o Bolsonaro é um maior desastre, né? Um maior vaca furado. Para piorar, teve uma pandemia nesse governo, durante o período desse governo, e um genocídio, né? Mais de 600 mil mortos. Então, mais uma frustração, né? Hoje, o que está colocado para as eleições no Brasil é Bolsonaro ou Lula, né? E essa é a questão. Qualquer um dos dois atuam dentro da lógica do sistema capitalista. Com uma discussão mais exacerbada, mais neoliberal, né, mais radical, outro com uma discussão mais moderada, mais dentro da lógica capitalista. Então, nós não temos uma alternativa aqui para o que está acontecendo hoje no mundo todo, né, que é a decadência desse sistema capitalista. E o Peru é isso, né? Não elegeu
filha do Fujimori, porque era de extrema-direita e eu continuar com uma política neoliberal radical, mas elegeu um reformista de esquerda que não faz reformas, que continua atacando os trabalhadores. Então, para a saída, tanto do Peru como de qualquer outro país do mundo, a classe trabalhadora precisa se organizar, né, e discutir a luta organizada para tomar o poder. Né? Tomar o poder significa instalar um governo dos trabalhadores para os trabalhadores. Significa romper os limites desse sistema, romper os acordos, romper a ordem, né? Porque essa é a única forma de inverter toda a situação. Não há como atender aos interesses dos trabalhadores se você vai conciliar isso com os interesses dos patrões. A lógica do sistema capitalista é a lógica do lucro. Né? E se você vai governar tentando reformar esse sistema, você vai continuar trazendo a miséria para a classe trabalhadora, que são quem está, o setor que está sendo explorado da sociedade. Né? E como fazer isso? Organizando, conscientizando de que não é a troca de governo, na verdade é a troca de modelo de sociedade. Né? Nós precisamos ir mais a fundo. Nós precisamos inverter toda a ordem, né? E colocar um sistema e um governo a serviço dos trabalhadores. E o Brasil, né, é um país com muito peso na América do Sul, um país com uma grande classe trabalhadora. Nós temos que dar o apoio aos trabalhadores daquele país, né, manifestar isso em redes sociais, fazer atividades, e sempre discutindo a importância da solidariedade de classe internacional. Né? Nós fazemos isso hoje com a Ucrânia, né, na guerra que eles estão enfrentando contra o governo do Putin, o governo russo. Nós fazemos isso na China, né, com o povo de Hong Kong, que está enfrentando o governo chinês. Enfim, nós fazemos isso com várias populações, né, do mundo que enfrentam governos. Façamos isso também com o Peru. Vamos apoiar os trabalhadores, né, porque a saída da classe trabalhadora está na organização e na luta dos próprios trabalhadores. E é uma saída internacional. Então, a importância do trabalhador brasileiro apoiar o trabalhador do Peru nesse momento é muito grande, para eles e para nós. Precisamos ter essa consciência de classe internacional. Muito bom, Wilson. Gente, nosso tempo está acabando. Vocês estavam aí acompanhando o Wilson Ribeiro, da Setorial Internacional da CSP com Lutas, falando sobre essa onda de protesto que convulsiona o Peru, cuja causa dos protestos é a alta da inflação. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Eu queria, novamente, eu sou um pouco chato, lembrando vocês que o like permite, nas redes sociais, principalmente nas duas que a gente transmite a live, Facebook e YouTube, que o nosso conteúdo, não só este vídeo, seja oferecido a mais pessoas com perfil parecido com o seu, como também você receba mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, não só o Economia Fácil, como outras edições, como também outros programas aqui da nossa grade de programação. Eu queria mandar um abraço para quem deu like, né? Novamente, a Thaís Rabelo, estou conseguindo ver aqui, eu sei que muitas pessoas dão ao final e às vezes o sistema não permite que eu visualize todo, mas... E, obviamente, também dá um alô, né,
um alôzinho para quem deixou recado, né? Deixou comentário, como a Gelta Terezinha Ramos Xavier, o Antônio de Pada Figueiredo e a Márcia Lúcia. Então, agradecer a eles por terem deixado o recado. Essa edição, inclusive, fica salva aqui no YouTube, tá bom? Então, como também no Facebook, quem perdeu o iniciozinho ou algum trecho pode voltar lá, tá bem? Eu vou chamar agora o nosso amigo Wilson para fazer um fechamento, né? Fazer um fechamento, uma saudação final. Queria agradecer o Wilson pela participação conosco. Ele que está no meio de agora à noite, no meio de uma reunião. Então, ele teve o carinho de participar aqui conosco. Então, agradecer a eles. Estou vendo aqui que o canal Dicas do Mestre Rústico está assistindo a gente, inclusive botou aqui sucesso. Está aí uma dica de um canal que fala sobre artesanato, engenharia amadora, jardinagem, sobrevivencialismo. O canal Dicas do Mestre Rústico está aqui nos comentários, no chat, né? É uma forma, inclusive, de você clicar e visitar o canal, tá certo? Então, fica esta dica. E, é claro, as formas de você acompanhar a gente aqui, ouvir a gente online, nosso site, www.seriowebradio.com, e também o link dos nossos aplicativos para você nos acompanhar. Vamos trazer o Wilson de volta e já com as considerações finais dele, a saudação de encerramento. Wilson, prazerzão, vou conversar com você, né? Você que esteve com a gente, né? Bem, eu espero ter contribuído com um debate internacional aqui, esclarecendo um pouco mais a situação dos trabalhadores no Peru. Nossa tarefa é construir uma organização internacional dos trabalhadores para que a gente possa fazer uma mudança no sistema capitalista em todo o mundo. Essas são as tradições do marxismo, né, desde Marx, com proletários de todo o mundo unidos, passando por Lenin, por Trotsky. Então, aqui o debate tem essa importância. E eu espero poder ter ajudado nessa discussão. E até uma próxima oportunidade. Bem, eu espero. Queria agradecer muito o Wilson, que esteve aqui com a gente, participando. Não estava aqui na sala virtual, então ficou aqui a transmissão um pouco trancada, porque eu apresento e opero, e o Antônio está lá no outro estúdio, cuidando de outra parte da transmissão. Então, a gente é assim, em programa ao vivo, agradecendo vocês que participou conosco, perguntou, deixou comentário. Você que estiver nos assistindo depois, pode deixar comentário. A gente quer saber a sua crítica, a sua sugestão, tá certo? Não esqueça, se você gostou, não esqueça de dar seu like nesta edição do dia 11 de abril de 2022, conversando aqui com o Wilson Ribeiro, da Setorial Internacional da CSP Conlutos. Clica no sininho para receber os avisos de novas edições. Eu quero mandar novamente esse abraço para quem nos acompanhou, para quem está nos acompanhando depois. Deixa aqui seu comentário, que eu deixo o meu abraço como comentário. Essa edição, como eu disse, da live fica salvo nas duas plataformas de vídeo. Se você perdeu alguma parte, não deixa de voltar e assistir desde o começo. Ouça o Economia Fácil também em formato podcast, lá no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, nas principais plataformas. Siga a gente lá. Ao final aqui a gente já sobe, certo? Não está transmitindo ao vivo lá, até porque é formato podcast, mas daqui a pouquinho, se não mais tardar, no final da noite, está lá. Por fim, eu queria agradecer quem apoia o projeto da Rádio Censura Livre e a mantém no ar. Sua contribuição é muito importante.
E quem apoia recebe prestação de contas mensais. Nosso muito obrigado. E eu vou botar aqui na tela a essas pessoas que nos ajudam a manter o projeto no ar. Vou botar aqui embaixo. Então, a gente queria agradecer os apoiadores Alexandre Elias, Antônio Felipe, o Coletivo Casulo, a Daniele Burnia, o Gabriel Tolstói, a Gelta Xavier e o João Paulo Ribeiro. Agradecer também a família do José Eduardo Peçanha, que inclusive faleceu em fevereiro, nossa solidariedade à família dele. Também agradecer aos nossos apoiadores, o Júlio Santos, do CCOB, o Lohan Neves, o Nelson Marques Filho, o Sérgio Oliveira, o Sindimetal São José dos Campos, São Paulo, a Thaís Rabelo e o Wendel Setúbal. Vou botar aqui na tela outra forma muito bacana de você nos ajudar, que é através, evidentemente, da nossa conta bancária. Nossa conta bancária, vou botar aqui embaixo rolando, tá? É a conta do nosso CNPJ, mas nós temos, vou botar aqui na tela o Pix, a chave Pix da nossa conta jurídica é 32954696000181, tá bom? Vou repetir a nossa chave Pix, nosso tempo já está acabando. Nossa chave Pix é o 32954696000181, tá bom? Então, não esqueça de nos ajudar para manter o nosso projeto no ar, certo? E a nossa conta corrente é Banco Bradesco. Vou botar aqui na tela. Conta para você contribuir, Banco Bradesco, agência 6.666, conta 5.602-2, o CNPJ é o 32954-696/001-81. Bom, muito obrigado por você nos acompanhar nesta segunda-feira, 11 de abril de 2022. Agora você entendeu por que o jogo do Flamengo da terça-feira passada começou com 45 minutos de atraso. Você entendeu o quanto isso teve a ver com a situação econômica daquele país e como a situação econômica daquele país é similar, tem conexão com a situação econômica do Brasil. O Economia Fácil é isso, tentar, pelo menos, falar sobre economia na sua linguagem e estabelecendo as relações com as coisas do nosso dia a dia. Muito obrigado, voltamos segunda-feira que vem com mais Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Um forte abraço e tchau, gente! Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.